sobreposição de público. Depois de muito a gente falar sobre os diferentes públicos, as diferentes formas de criação de público e também sobre a hierarquia de público, eu quero mostrar aqui uma ferramenta que eu acho que pouca gente deve conhecer. Se alguém aqui já trabalha com o tráfego dentro do Facebook Ads, acredito que poucas pessoas devem conhecer e se conhecem, poucas utilizam. Isso aí eu tenho certeza. É uma ferramenta para mostrar a sobreposição de público. E aí, isso aqui vai corroborar o porquê da gente utilizar as hierarquias de público e as exclusões. Vou compartilhar a tela, sempre na prática, né? Vou pegar aqui os públicos, todas as ferramentas públicos, a gente vai abrir todos os nossos públicos. E aí, eu selecionei 2 públicos aqui para a gente fazer um comparativo. O público de quem adicionou ao carrinho nos últimos 60 dias desse meu e-commerce. Aqui ele mostra um tamanho de 2.600 pessoas e um lookalike de 10% de uma lista de clientes. 10% tem um alcance potencial de 13 milhões de pessoas, ou seja, é um público gigantesco. Selecionei esses 2 públicos, não sei se vocês estão com a versão nova do gerenciador de anúncio, mas em algum lugar vai ter uns 3 pontinhos ou algum canto extra para você clicar e achar isso aqui, mostrar sobreposição de público. E aí o Facebook te dá essa maravilha aqui, ele te mostra e compara o número de pessoas e a sobreposição. Você pode comparar até 4 públicos. Eu vou selecionar só esses 2 para ficar mais fácil da gente fazer essa análise. O adicionar ao carrinho vai ser o primeiro aqui e, portanto, o menor público. O segundo é o lookalike de 10% com alcance potencial de 13 milhões de pessoas. E aí a gente consegue ver, galera, que, olha só, o nosso público aqui, pequenininho, 2.600 pessoas, ele está 100% dentro do lookalike de 10%. 100%. Ou seja, todas as pessoas que adicionaram ao carrinho, elas estão dentro desse lookalike de 10%. E aí que entra a questão da hierarquia de público e a exclusão. Se eu crio um conjunto de anúncio de pessoas que adicionaram ao carrinho 60 dias, ele é o 00, então vamos para o nosso bloco de notas. O 00, Adcart 60D, o público 01, lookalike 10% da lista. Se eu crio uma campanha com esses 2 conjuntos, eu tenho obrigatoriamente que excluir o público 00 do meu público 02. Excluir ele aqui, e aí, gente, vai ficar mais bonitinho aqui. Excluir o 00 add to cart, adicionar ao carrinho 60 dias. Por quê? Porque eu quero fazer um teste totalmente segmentado. Eu já estou atingindo um público muito pequeno no primeiro conjunto. Eu só estou utilizando esse público 100%. O segundo conjunto, ele já vai conter essas pessoas do público aqui de adicionar ao carrinho 60 dias. Se eu já estou tentando atingir esse público que é super segmentado e super qualificado no conjunto 00, não tem sentido nenhum ele estar contido no meu público 01 gigantesco aqui. Eu já posso tirar essas pessoas que estão aqui dentro. Eu não preciso que eles estejam aqui também. Então isso corrobora a nossa hierarquia de público e a nossa exclusão. Eu excluo o público 00 do meu público 01. Isso aqui é super legal e a gente pode fazer as outras ações, por exemplo. Vamos comparar 2 lookalike aqui do mesmo tamanho. Deixa eu pôr 1%. O que a gente tem de lookalike 1% nessa conta? Então vamos pegar da própria lista de clientes e também um outro lookalike aqui. Deixa eu ver. E aí a gente pega um outro lookalike. Deixa eu ver de view page 30 dias. E aí a gente vai ver a sobreposição desses públicos. Aqui a gente tem um caso diferente. O lookalike de lista de clientes, que eu considero ele mais qualificado do que o de quem visualizou, obviamente, porque aqui são de pessoas que já compraram o seu produto, aqui são de pessoas que só entraram no seu site. Não significa que o de lista de cliente vai performar melhor do que o de view page. É tudo teste no fim das contas, porque dentro desse lookalike de 1% de view page dos últimos 30 dias, a gente tem uma amostragem maior dentro do público personalizado. Mais de 30 mil pessoas visitaram o site nos últimos 30 dias. Aqui eu tenho um evento menor. Se eu não me engano, essa lista aqui nessa época deveria ter 10 mil pessoas, se eu não me engano. Então tem que testar para saber qual é melhor ou não. Mas independente disso, o importante aqui que a gente precisa de entender é a sobreposição. Novamente, um público, esses públicos eles têm uma sobreposição de 49%. Então, se eu não faço a exclusão, eu vou estar atingindo possivelmente, eu tenho 49% a mais de chance de atingir as mesmas pessoas no meu conjunto 01, por exemplo. Aqui eu crio o 00 de 1% de lista de cliente, aqui o 01 de 1% de view page 30 dias.
se eu não excluo o 00 daqui, eu tenho 49% de chance a mais de veicular esse mesmo anúncio para esse mesmo público, que eu já estou atingindo ele. Então, essa ferramenta de mostrar a sobreposição de público é muito importante, muito válida, para ver se realmente faz sentido você fazer exclusão ou não, se tem muita sobreposição ali de público. Porque, às vezes você vê ali que não tem nada de sobreposição, tá 0%, no fim das contas você nem precisa de fazer exclusão de público, porque eles não vão se repetir. Mas, quando tem uma sobreposição considerável, eu sempre vou considerar fazer exclusão de público na nossa hierarquia, na nossa estrutura, beleza? Então essa aí é a aula sobre sobreposição de público. Essa ferramenta aí é show de bola de utilizar sempre. Se alguém aqui já trabalha com tráfego dentro do... Ó, esqueci de colocar minha carinha aqui.